Bom, gente, boa noite. Tô dando boa noite, que pra mim é noite de quarta-feira, 12 de maio. Ah, Santos classificado para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Eu gosto muito de competição de mata-mata, tá? Tipo Copa do Brasil, Libertadores, quando passa a fase de grupo que vai pro mata-mata. É legal, bacana, né? Copa do Mundo, quando termina a fase de grupo, vem o mata-mata, né? No caso da Copa do Mundo é um jogo só, né? Copa do Brasil, um jogo de ida e volta e tal. Então o Santos foi a Curitiba, né? Enfrentar o Curitiba no Couto Pereira, jogo da volta, né? Depois do empate amargo e frustrante de 0-0 na Vila Belmiro, né? Você acha que deve ter sido mais 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, sei lá. E eu nutri um pouco de esperança para esse jogo, porque o Cuca ele vem ajustando o time, tá? O time vem apresentando uma performance melhor, mas já vista faltando vir o resultado, né? Mas ele vem, pelo menos naquele que ele tem como time base, como time titular, tá? Ele vem conseguindo ajustar o time, tá? É, de uns 2, 3 jogos pra cá ele definiu que lá no ataque ou joga o Neymar ou joga o Gabriel Barbosa, né? Entende que não dá para jogar os dois. Na minha opinião, ele tomou essa decisão principalmente pensando no setor de meio de campo, né? Sabe? Fortalecer ali o setor, tá? E o time também ter mais posse de bola, né? Toque de bola, poder chegar melhor. Então, são um ajuste que ele vem fazendo que a coisa vai começando a dar forma, vai começando a dar certo, tá? E pelo menos nesse turbilhão, né, de, de notícias muitas vezes tristes, né, de esse turbilhão de ficar, tá, de um tempo para cá só brigando na parte de baixo da tabela, uma classificação numa competição de mata-mata é sempre bem-vindo, tá? Então o Santos hoje, no Couto Pereira, venceu o Curitiba por 2-0, construiu o resultado praticamente no primeiro tempo, tá? Enfrentou um adversário com todo respeito, se tiver alguém de Curitiba vendo, mas o time do Curitiba é um time muito ruim, time muito abaixo, tá? Bem abaixo até do próprio Santos, sabe? Tem condições. Né? E, enfim, vitória, classificação, se que te interessa. Um ajuste que o outro ajuste que o Cuca vem fazendo, né? Mais uma vez colocou o Adão Fria para fazer dupla de zaga com o Lucas Veríssimo, invertendo a posição dos dois, né? Uma coisa que eu esqueci de observar e falar no vídeo anterior, né? Da vitória da Vila, né? Invertendo que o Lucas Veríssimo normalmente, tá, joga pelo lado direito da zaga, né? E o seu companheiro joga pelo lado esquerdo, né? Seja o Luan Pérez ou o João Ananias, né? Mas com a presença do Adonis Frias, né? O Lucas Veríssimo passou para o lado esquerdo e o Adonis Frias está jogando no lado direito da zaga, né? Então essa é uma observação que tem que ser feita, né? Igor Vinícius na lateral esquerda, Escobar na lateral Igor Vinícius na lateral direita, Escobar na lateral esquerda, tá? Aí João Timite e Cristian Oliva, Neymar, Reiser, Barreal, né? E Neymar, Reiser, Barreal e o Gabriel Bom Tempo, né? Gabriel Bom Tempo jogando mais pelo lado direito, o Barreal jogando mais pelo lado esquerdo, o Reiser ali fazendo, né, o centro pro Neymar lá na frente, né? Mas enfim, foi um jogo tranquilo, não foi um grande jogo, né? Mas os primeiros 15 minutos, 15, 20 minutos de iniciais ali, veio aquela preocupação de novo, porque o time não tinha volume não tinha presença de volume no campo de ataque, né, no seu campo de ataque, né? O time do Santos estava muito acuado, muito lá para trás, né? Teve uma saída de bola errada no Neymar que acabou saindo um chute. Acho que a única finalização no alvo, no gol que o Curitiba deu no jogo todo, né?
com um chute de fora da área que o Brasão fez uma grande defesa, espalmou a bola para a lateral, né? E, enfim, demorou um pouco para o time se soltar, né? Demorou um pouco para o time criar alguma coisa que preste no jogo, né? Os primeiros 15, 20 minutos de jogo do Santos foi um negócio assim, é, preocupante. Teve até um gol anulado, né? Uma cobrança de falta, né? A bola levantada no extremo do campo, na área, a cabeçada, né? A bola foi levantada na primeira trave ali, a cabeçada do Bruno, né? Acho que é o zagueiro do. É, o Bruno, zagueiro do Curitiba, né? Mas aí, tanto o assistente e o VAR depois confirmou, estava impedido, né? Se é um gol se sai, poderia ter mudado completamente o rumo, a história, o roteiro do jogo, né? Mas aí na primeira jogada de aproximação do Roezer com o Neymar, eles fazendo uma troca de passe ali, né? A bola chegou no bom tempo caindo, bom tempo caindo muito pela esquerda, né? E o bom tempo pegou a bola, virou pra cá, virou pra lá, vem avançando e tudo mais, a marcação frouxa, né? Ninguém chegando firme no combate. Olha, vou chutar, não vou chutar, chuto, não chuto, quer saber, vou chutar. Bateu de chapa na bola, tá? No canto esquerdo do goleiro, tá? Do Curitiba. Foi um golaço. Realmente, olha que golaço que o Gabriel Bom Tempo fez, né? O goleiro Pedro Rangel do Curitiba. Que golaço do Bom Tempo, tá? Se puder ver aí, nossa, gol realmente de quem. Normalmente é o tipo de gol que para quem está acostumado com gol tipicamente de atacantes diferenciados, né? Não, o Bom Tempo não é exatamente um atacante, ele é um meia, né? Mas bateu como um atacante, né? Bateu consciente, chapa na bola, meia altura, sabe? Golaço, tá? E a partir daí, a partir desse golaço de Bom Tempo, aí sim, o Santos passou a comandar as ações do jogo, né? Passou a ter a bola mais para reter a bola no ataque, passes curtos, passes rápidos, tá? E o Curitiba sentiu o gol, sentiu muito gol, tá? Couto Pereira, a torcida tava, hoje a transmissão foi do Prime Video, né? É, geralmente é bem comum na transmissão da Prime eles liberarem bastante o áudio ambiente, né? A narração do Rômulo Mendonça, que eu gosto muito, né? Um cara que eu gosto, um ótimo narrador. E deu para ver pelo som ambiente que a torcida do Curitiba sentiu e o time do Curitiba sentiu esse gol, né? E 8 minutos depois, né? O Santos, numa cobrança de escanteio, né? É, uma cobrança curta ali do Neymar com o Roezer e tal, e o Neymar soltou a bola pro. Jogou mais para trás pro Igor Vinícius. A única jogada certeira do Igor Vinícius no jogo inteiro, né? Ele fez caprichou no cruzamento, né? Uma bela de uma assistência, a bola lá na segunda trave, né? E entre o lateral direito e o zagueiro, e o quarto zagueiro, o Adonis Fria apareceu cabeceando, né? Testando firme na bola, fez um bonito gol de cabeça, né? 2-0, segundo gol dele, segundo jogo seguido, né? E, enfim, eu acho que ótimo, né? Se tratando de Santos Futebol Clube, principalmente os segundos tempos do Santos, né? Não dá pra comemorar, né? Mas o time no primeiro tempo teve uma postura muito boa, né? Teve até um chute de fora da área do Neymar também, né? Batendo basicamente igual o que o bom tempo bateu, mas aí a bola foi por cima do gol, né? Enfim, o time praticamente não sofreu, né? O Adonis Fria realmente tá é, se tornando tá se encaixando, né, para se tornar aí um companheiro de zaga do Lucas Veríssimo, né? E Luan Pérez está cada vez mais relegado ao banco, porque não está vendo a base. E ainda tem o João Ananias, que é da base também, que é zagueiro bom, está mostrando que é melhor do que o Luan Pérez, né? E o Adão de Freire fez uma boa partida hoje. A única ressalva que eu faço é que ele é um jogador alto, né? Tudo bem, o zagueiro normalmente tem que ser alto, né? E pesado, né? Teve um lance ali, né? Que ele tomou um cartão amarelo, né? Que mostra que, tipo, se ele pega um adversário que propõe partir para a corrida, aí já complica para ele porque ele não tem velocidade, né? É, ele não
Ele é um cara que na hora que ele vai dar o arranque, o que ele acaba ficando para trás, né? O atacante lá, o uruguaio La Vega, né? Fez uma jogada linha de fundo lá que, né? Passou facilmente dele, aí ele foi obrigado a apelar para segurar o cara, né? Quase o cara já entrando dentro da área e acabou tomando cartão amarelo. Então, ele se posiciona bem, tira bastante bola de cabeça, né? Mas é um jogador que é um zagueiro que não pode muito ficar no mano a mano, ainda mais se pegar um mano a mano, atacante de adversário de velocidade, né? Mas tirando isso, joga muito bem, tá? Eu acho que o Luan Pérez, o Luan Pérez não, o Lucas Veríssimo, ele está tentando se adaptar a jogar pelo lado esquerdo do campo, né? Da zaga, né? Normalmente ele joga pelo lado direito, tá? Tá tendo uma certa dificuldade, mas não está comprometendo, né? Entendeu? O Escobar, eu sempre falo, né? O Escobar é um lateral que defensivamente ele é bom, mas apoiando, tá? Não é lá essas coisas. Então, o jogo acaba funcionando mesmo para o Santos quando o pessoal do meio campo para frente contribui, resolve jogar, né? O Christian Oliva, né? Antes de falar até do Christian Oliva, é preciso dizer que com 4 ou 5 minutos de jogo, o João Schmidt ele sentiu uma lesão, tá? E o Cuca já teve que queimar uma substituição, né? Foi colocar o Ilharão no lugar dele, né? Pelo menos hoje o Ilharão não comprometeu, né? Entendeu? Não comprometeu, mas é um jogador que não está tendo um ano de 2026 muito bom, né? E é um dos salários mais altos do elenco, tá? Então, talvez, pensando nessa janela, não sei se é na janela no meio do ano ou no final do ano, tanto, né? Na hora de fazer aquelas enxugadas de elenco, talvez o Willian Arão seja um jogador que deva entrar nessa enxugada de elenco, né? Vamos ver. É complicado, porque o Santos fez um contrato um tanto que longo com o rapaz, pagando um salário muito caro, então, enfim, pelo menos no jogo de hoje ele comprometeu. E o Christian Oliva, esse volante uruguaio que veio do Nacional, cara, como ele sabe jogar bola. E é uma coisa que tem que ser dita, né? Ele é um jogador que ele é um cara que ele não joga pra torcida, ele joga pro time. Mas quando o torcedor ele percebe, que o torcedor aquele que tem um olhar clínico percebe, nota que o quanto ele é importante, né, nesse esquema. Tá? Um jogador que custou barato, acho que é 26, 27, 28 anos de idade, não custou caro, tá? Um chamado bom, barato que compensou, porque já chegou aqui, em pouco tempo já achou seu espaço, já se tornou titular, né? Baita segundo volante, sabe? E, cara, como joga a bola esse Christian Oliva, como eu tô gostando desse volante uruguaio, né? Joga muita bola. Fico feliz também pelo golaço do Bom Tempo, garoto da base, garoto bom. A prova definitiva que precisava dar minutagem para jogador realmente certo, para jogador que valia a pena dar, tá? Não para aquele bando de veteranos lá. Não tava jogando porcaria nenhuma, né? Tiquinho Soares, essa coisa aqui. O Tiquinho Soares hoje, inclusive, fez gol pelo Mirassol, né? Também jogando pela Copa do Brasil, o Mirassol, né? Ele fez gol lá pelo Mirassol. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho aqui, deixa eu ver, tá? O Mirassol peraí, deixa eu ver. Tem que voltar para trás. O Mirassol se classificou ganhando do Red Bull Bragantino, né? Com um gol dele, né? Um gol do Tiquinho Soares, tá? Enfim, mas esses jogadores aí ganhavam muito minutagem, não faziam e produziam pouco, tá? E aí eu vi um jogador como o Gabriel Bom Tempo no banco, amargando o banco e essa velharada aí ganhando alto salário e não jogando nada. E agora aos poucos o rapaz está dando para mostrando seu valor, né? Tem outros também para fazer isso, né? Mais para frente, sabe, lá, o Matheus Xavier, o próprio Robinho Júnior, né? Você vê que o Robinho Júnior ele tem que dar uma quebrada na marra dele, né? Tá se achando muito, tá? Não é essa cocada toda, né? Devagar, menos, baixar a bolinha, tá? Sabe? E, enfim. Então, foi bacana. Aí o Neymar não fez uma grande partida assim, mas, enfim, teve umas trocas de bola ali interessantes, ele e o Roeger. Quando ele e o Roeger se acham em campo, sai alguma coisa, né? Tem posse de bola, tem toque de primeira, tem a valorização da posse de bola, enfim, pelo menos isso, né? E aí vem o segundo tempo, né? Vira o primeiro tempo, vem o segundo tempo.
Lembrando que do time do Curitiba tem o Breno Lopes, né, que entrou. Breno Lopes, péssima recordação para nós santistas, né? Na última final de Libertadores que o Santos disputou, naquele último sábado de janeiro de 2021, né? A gente ainda vivendo aquele período de pandemia. No finalzinho ele fez o gol que deu o título pro Palmeiras, né? Mas jogadorzinho limitado. Tem lá o Felipe Jonathan, lembram do Felipe Jonathan, lateral esquerdo? Não é? Ninguém sente saudade dele, né? Eu mesmo não sinto nenhuma saudade do Felipe Jonathan com a camisa do Santos, né? Tava lá também, né? Jogou hoje contra o Santos. Tem um zagueiro que passou pelo Santos também, que está no Curitiba, tá? Mas hoje ele ficou no banco. Deixa eu dar uma olhada no nome dele aqui, no nome da criança aqui, tá? Rapidinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Gustavo. Não tô vendo o nome dele aqui, tá? Mas enfim. O time do Curitiba fraco demais, cara. Muito fraco. Até pensei, nossa, o segundo tempo o Curitiba vai dar um abafo, né? O Santos vai ter dificuldades. Mas não teve. Defensivamente o time do Santos até se portou bem. Ofensivamente o time do Curitiba não representou tanto perigo. O problema é que o time do Santos no segundo tempo tem uma queda de rendimento bastante brusca. É impressionante que os segundos tempos do Santos é diferente. E sem falar que o banco de reserva não ajuda, né? Não ajuda, não sabe. Que nem o Bom Tempo começou a sentir, teve que sair. O Roezer começou a sentir, também teve que sair, né? E aí os substitutos deles, vamos lá, no caso, né, com 25 minutos de, de segundo tempo, o Roezer deu lugar pro Gabriel Menino, né? E o Barreal deu lugar pro Rony, né? O Barreal, esqueci de falar do Barreal. O Barreal fez uma boa partida hoje, gostei, né? Mas aí teve essas duas substituições. O Rony veio para jogar pelo lado direito, né? E o Gabriel Menino jogando pelo lado direito, né? E aí vem aquela coisa, né? O Gabriel Menino não, o Gabriel Menino com 5 minutos, 6 minutos de jogo sentiu, né, a lesão. Um cara que vem do departamento médico. O departamento médico liberou o rapaz para jogar. O rapaz entra em campo e já sente de nova lesão. Nossa, é impressionante, né? É impressionante os números de zica que o Santos tem que, sabe, tem que espantar, tem que limitar, sabe? É uma carga, é um trabalho árduo, não é? Não deve ser fácil realmente ser comandante técnico de um time, não deve ser fácil, né? E aí, mais pra frente, o Gabriel Barbosa entrou no lugar do Neymar, né? E já entrou já tomando logo um cartão amarelo, porque puxou a camisa do oponente, né? O Gabriel, há um bom tempo, deu o lugar pro Gustavo Henrique, né? E foram essas substituições que o Santos fez, né? Mas o Santos não, não chegou a criar volume de jogo para aumentar, para esticar o placar, tá? E conseguiu manter a coisa sob controle, porque enfrentou um adversário tecnicamente fraco, tá? Adversário esse que o Santos vai enfrentar novamente no final de semana agora, né? Domingo, né? 11 horas da manhã, lá na Neoquímica Arena, né? Aí já enfrenta pelo Campeonato Brasileiro, né? E deixa eu só ver a posição do Santos em relação ao Curitiba, né? Curitiba está à frente do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro, mas está na nova colocação com 20 pontos. O Santos está na 15ª com 18. Então é um jogo que, se o Santos passar pelo Curitiba, ele ultrapassa o próprio Curitiba e vai se afastando cada vez mais da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? Praticamente virou uma obrigação, um dever ganhar desse time do Curitiba, depois dessa classificação para cima do próprio Curitiba, classificação essa que leva o Santos para a fase de oitavas de finais da Copa do Brasil, tá? Então é isso, né? Pode ser que esse jogo contra o Curitiba domingo seja o último jogo no Neymar antes da Copa, né? Porque na segunda-feira, dia 18, vai sair a convocação geral, né? Para os 2 últimos amistosos da data FIFA, e já está valendo como o elenco que vai partir para os Estados Unidos, México e Canadá para a disputa de mais uma edição da Copa do Mundo, tá? E se o Neymar estiver na lista, né,
pode ser que esse jogo contra o Curitiba seja o último, né? Ele deva se preservar, né, para disputar os dois amistosos da data FIFA e ir para a Copa, e não deve mais, e não deve vestir a camisa do Santos após se o nome dele sair para a lista para a Copa do Mundo, tá certo? Então vamos ficar esperando, vamos ficar aguardando, tá? Então fico feliz, fico satisfeito, porque, como eu disse, é bom comemorar uma classificação, né? Também somos filhos de Deus também, nós santistas merecemos ser felizes, né? Um pouquinho, né? Então, valeu, né? Seria mais uma frustração, mais uma irritação, mais uma tristeza se essa classificação não saísse hoje, mediante o que o Santos está apresentando sob o comando do Cuca e mediante o adversário que também ele enfrentou, né? Mas essa janela de transferência que vai vir na metade do ano, o Santos precisa urgentemente, sabe, reforçar o seu banco de reserva, porque o Cuca já está formando o time titular, né? Mas o banco, quando precisa recorrer ao banco de reserva, o banco não ajuda, tá? Porque é impressionante a falta de inteligência que o Rony tem, sabe? É, cara, entre ele e o Guilherme, que foi embora dos Estados Unidos, eu prefiro o Guilherme, tá? O próprio Neymar, numa invasão que houve no CT lá, das torcidas organizadas, né? Ele teria dito por integrantes da torcida, né? Uma conversa reservada, olha, tem dois jogadores aqui que acompanham a minha raciocínio quando eu estou em campo, o Roeger e o Guilherme, né? Era o Guilherme naquela ocasião, né? E o Guilherme é hostilizado pela torcida, né? Mas o Rony, meu, sabe, faz menos do que o próprio Guilherme. É impressionante, tá? Nossa, que jogadorzinho limitado, Rony. E ganhando um alto salário, tá? Mas enfim, é isso aí. Vitória, 2-0, classificação. A próxima fase da Copa do Brasil, oitavas de finais, só vai ser após a Copa do Mundo, tá? O próximo adversário do Santos só vai ser definido no sorteio, tá? Aliás, os adversários, né? E provavelmente os futuros cruzamentos para quartas de finais, semifinal, a finalíssima, que é um jogo só, né? Vai ser tudo definido no sorteio. Creio eu que a CBF vai fazer isso após a Copa do Mundo, né? Então é isso, tá? Pelo menos uma noite satisfatória, feliz para nós, santistas, esta noite de quarta-feira, né, 12 de maio, e esperar, aguardar, né, o Curitiba domingo na Neoquímica Arena às 11 da manhã, tá bom? Tenham um ótimo restante de semana, tá certo? Se cuidem, mantenham a saúde de vocês, porque é o nosso bem mais valioso da saúde, tá? Gostou do vídeo, dá um curtir aí, se achar importante, compartilha, se achar que tem alguma relevância, tem alguma importância, dá uma força aí, compartilha, tá? E mesmo se você não for santista, obrigado por ter me acompanhado até aqui. Uma ótima noite e até a próxima.